Esse mês eu já recebi quase R$300 de proventos dos meus ativos no quais eu invisto. Vou te mostrar agora. Olha só esse gráfico do Trade Map que vem aumentando ao passar do tempo. Aqui a gente tem detalhadamente todos os proventos que eu recebi das minhas ações e principalmente dos meus fundos imobiliários. E hoje eu quero te ensinar como você também pode fazer isso e começar de uma vez por todas a criar outras fontes de renda, a sua primeira fonte de renda passiva. Como assim, Carol? Quando você ganha dinheiro sem precisar dispor do seu tempo ou trabalhar para aquilo, isso se chama renda passiva. E isso é possível através dos proventos, dos aluguéis que os fundos imobiliários podem te pagar. Então, se você definitivamente não quer depender de familiares, parentes, do governo na sua velhice, no futuro, você precisa começar a investir hoje. E é isso que eu vou te ensinar logo depois da vinheta. Antes de te mostrar alguns motivos pelos quais você deveria começar hoje a investir em fundos imobiliários, eu quero te mostrar como esse mercado de fundos imobiliários está crescendo no Brasil. Olha só esse gráfico e veja como nos últimos meses o aumento de investidores em FIIs foi extremamente expressivo. No mês de novembro de 2021, nós já chegamos a mais de 1,5 milhão de pessoas físicas investindo em fundos imobiliários. E por que eu acho que você deveria investir em fundos imobiliários? Primeiro, porque é a forma mais acessível de você investir nos melhores imóveis do nosso país, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Eu não estou falando de milhares de reais, não. Eu estou falando de 50, 100, 150 reais, você já pode começar. Além disso, um grande benefício é que nos fundos imobiliários não tem a mesma burocracia de imóveis físicos. Aqui é só você entrar no Home Broker, na plataforma, enviar uma ordem de compra e depois uma ordem de venda, muito simples, e eu vou te mostrar tudo isso na prática, então fica comigo até o final do vídeo. Além disso, quando você precisar do dinheiro de volta, você consegue em 2 dias úteis. Agora me fala, quem é que consegue vender um imóvel físico no valor de R$200 mil, por exemplo, em apenas 2 dias? E como eu disse, dá para começar com R$10, então não existem desculpas para você não começar a investir. Então agora eu vou começar a te explicar como funcionam os fundos imobiliários. Mas antes, já se inscreve no canal, porque senão você vai perder os próximos vídeos. E você está vendo aqui que cada vídeo é uma aula, então não deixa de se inscrever no canal. Os fundos imobiliários, eles são formados por um grupo de investidores, que unem os seus recursos para aplicar os investimentos imobiliários. A soma desses recursos compõe o patrimônio. E aí esse patrimônio, ele é dividido em cotas. Então, caso você queira investir em fundos imobiliários, você vai precisar comprar cotas. E o número mínimo é uma. Beleza, Carol, mas como que eu compro essa tal de cota? Calma lá que a gente já vai chegar nesse assunto. Então, a partir disso, depois que você compra as cotas, você já tem direito a receber os aluguéis, os proventos que são pagos todos os meses. E para quem é indicado investir em fundos imobiliários? Presta atenção. Os fundos imobiliários, ele é indicado para quem quer começar na renda variável. Isso porque os fundos imobiliários, eles oscilam tanto para cima como também para baixo. Então, existe sim o risco de perda do patrimônio, mas se você souber o que está fazendo, você acaba diluindo muito esse risco e no longo prazo acaba tendo excelentes retornos com fundos imobiliários. E agora eu vou te explicar como se ganha dinheiro com fundos imobiliários. Existem algumas formas, mas aqui eu vou te falar somente as 2 principais. A primeira delas é através do ganho de capital. Vamos supor que você compre 10 cotas de um fundo imobiliário que custa R$10.
Logo, você gastou R$100. Depois de um determinado tempo, essas cotas elas subiram e passaram a valer R$15. Nesse caso, as suas 10 cotas hoje elas não valem mais R$100, mas sim R$150, porque elas se valorizaram. Caso você venda essas cotas hoje no mercado, você terá um lucro de R$50. E aí você vai lá todo feliz no seu home broker e vende todas as suas cotas. Nesse caso, além de recuperar os R$100 que você investiu, você também vai receber os 50 de lucro, totalizando R$150. Porém, você precisa pagar o imposto de renda. E o imposto é sobre o lucro. Nesse caso dos fundos imobiliários, o imposto é de 20% sobre o lucro. Então, se você teve um lucro de R$50 e você precisa pagar 20%, você terá que pagar R$10 de imposto, totalizando então um retorno líquido para você de R$40. Ah, Carol, mas como eu pago esse imposto? Você precisará fazer o cálculo, emitir a DARF, que é o documento de arrecadação, do imposto, e fazer o pagamento até o último dia do mês seguinte. E agora vamos para a nossa segunda forma de ganhar dinheiro com FIIs, que é através dos proventos, dos dividendos. Esses aluguéis eles são pagos mensalmente e caem diretamente na sua conta da corretora. É importante frisar aqui que esses aluguéis eles são isentos de imposto de renda no momento que eu gravo esse vídeo. Esses aluguéis, geralmente, olhando um prazo de 1 ano, eles tendem a pagar de 7, 8, 9% ao ano, tá? Isso vai depender também da taxa Selic atual. Mas, independente disso, saiba que é um ótimo retorno, tendo em vista que esses 8, 9, 10% já é isento de imposto de renda. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar em pagar o imposto, porque não tem, você só vai precisar declarar esses proventos, esses dividendos na sua declaração anual do imposto de renda. E agora eu vou te ensinar onde você vai buscar as informações sobre os fundos imobiliários. Existem 2 lugares que eu sempre gosto de citar. O primeiro deles é o site oficial da gestora do fundo. Então você vai colocar o nome do fundo imobiliário e depois você vai colocar relação com investidores. Nesse site você vai encontrar todas as informações oficiais daquele fundo imobiliário. Porém, eu também gosto muito de um site chamado Funds Explorer, que é um site que reúne as principais informações de centenas de fundos imobiliários. Então, fica a dica aí para você já começar os seus estudos com os FIIs da maneira correta. E agora vamos falar dos tipos de fundos imobiliários, mas antes já deixa o seu like aí no vídeo, porque aí eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que eu tô fazendo aqui um bom trabalho, beleza? Então vamos lá, existem 4 tipos de fundos imobiliários: de tijolo, de papel, de desenvolvimento e os FOFs, que são os fundos de fundos. Inclusive, eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo qual é o segmento de fundos imobiliários que está mais em alta, que está sendo mais recomendado nas carteiras de fundos imobiliários. Começando então pelos fundos de tijolo, são aqueles que vão investir em imóveis físicos, Esses imóveis que a gente vê na rua. Então existem diversos segmentos, subcategorias dentro dos fundos de tijolo. São eles os fundos de hotéis, os fundos educacionais, os fundos de agências bancárias, fundos de shoppings, de hospitais, galpões logísticos, residencial, que é uma modalidade nova, não faz muito tempo que surgiu, e por fim os fundos híbridos, que eles mesclam imóveis físicos e também títulos ligados ao mercado imobiliário. Esse tipo de fundo imobiliário de tijolo são os mais conhecidos e também aqueles que os investidores hoje atualmente mais investem. Então, se você está pensando em começar uma carteira de fundos imobiliários, provavelmente você vai ter que colocar uma porcentagem em algum desses segmentos de fundos de tijolo. Mas eu quero falar nesse vídeo sobre os fundos de papel, que eu acredito ser muito interessante
nesse momento que a gente está vivendo da economia. Eu, Carol, acompanho muitas carteiras recomendadas porque eu preciso estar sempre antenada sobre o que está acontecendo para passar para os meus alunos. E o que eu tenho visto é que grande parte das carteiras recomendadas, por exemplo, da Levante, da própria XP Investimentos, a XPPS e outras, eles estão recomendando grande parte ali da carteira de fundos imobiliários, algo em torno de 40% a 50% em fundos de recebíveis, os fundos de papel. Esses fundos de papel, eles compram títulos, ligados ao mercado imobiliário ao invés de imóveis. Então, são títulos de dívidas que pode ser LCI, CRI, LH, FDIC, entre outros. Ou seja, o fundo imobiliário ele vai investir em títulos de dívidas atrelado ao mercado imobiliário. E como grande parte desses títulos está atrelada, a remuneração está atrelada ao CDI, conforme a taxa Selic ela vai subindo, o rendimento desses títulos eles tendem a render mais também, tendem a ficar mais atrativos. E para a gente não ficar só na teoria, eu vou te mostrar aqui na prática. Peguei um exemplo de um fundo imobiliário que eu invisto, que é o MXRF11, o Maxi Renda da XP Investimentos. Então, olha só, este fundo imobiliário de papel pagou nos últimos 12 meses o equivalente a quase 10% em dividendos livre de imposto de renda. E lembrando que este é um fundo imobiliário high grade, ou seja, os títulos atrelados a ele têm uma nota de crédito boa, de qualidade. Mas a gente já falou muito sobre fundos de papel, já dei várias dicas aqui ótimas para você que está começando. Vamos falar de fundo de fundos, que são os FOFs. O próprio nome já diz, é um fundo imobiliário no qual dentro dele existem vários outros fundos imobiliários. Talvez 20, 30, 40 FIIs. Ponto positivo é que você estará extremamente diversificado. Você vai estar investindo em 300, 400, 500 imóveis, talvez, em apenas um único fundo imobiliário. Porém, um ponto negativo é que os FOFs, eles também ganham dinheiro com o ganho de capital. O gestor ele tem uma autonomia para comprar e vender fundos imobiliários e ganhar, com essas operações. Porém, pensa comigo, se o mercado ele está, o mercado como um todo de fundos imobiliários, ele está caindo ou está andando de lado, fica cada vez mais difícil do gestor conseguir entregar retorno através do ganho de capital. Então é por isso que os FOFs eles não têm entregado um retorno, um desempenho tão bom nos últimos meses, porque o mercado como um todo de fundos imobiliários está lateralizado, está andando de lado. E por fim nós temos os fundos de desenvolvimento. Esses aqui eles focam na construção de imóveis que depois eles vão ser revendidos com aquela expectativa de obtenção de lucro. Então, obviamente, existe um risco a mais embutido nesses fundos de desenvolvimento. Da mesma forma que eles podem entregar um retorno maior, existe um risco a mais ali. E agora que você já está sabendo tudo aí sobre fundos imobiliários, a gente vai para a prática. Afinal, aqui eu te falei bastante dos conceitos básicos da teoria, mas agora eu quero te mostrar como que você pode comprar e vender fundos imobiliários e como é simples. Eu vou fazer isso na prática com você. O primeiro passo é você ter conta em uma corretora de valores. Pode ser qualquer uma, XP, Nuinvest, Clear, Modal Mais, Banco Inter, enfim. Depois você vai acessar o Home Broker, que é a plataforma de negociações. Anota aí, Home Broker, você sempre vai precisar acessar ele para comprar e vender fundos imobiliários ou até mesmo ações. E como funciona? Os fundos imobiliários, eles têm 4 letras e 2 números. Exemplo, HGRE11, XPLG11, BBPO11, XPML11 e assim por diante. Então hoje, para te mostrar como é simples, eu vou comprar aqui algumas cotas do MXRF11. Eu estou aqui no aplicativo da XP Investimentos, que é o XP Trader, onde eu consigo fazer o envio das ordens. Então eu vou procurar aqui na lista de ativos onde está o MXRF11. Caso
não tenha cadastrado, é só clicar aqui no sinal de mais e incluir o ativo. Depois disso eu vou clicar aqui nessa setinha e vou colocar a quantidade que eu quero comprar. Então nesse caso eu vou colocar aqui uma quantidade de 10 cotas. Isso vai me custar R$ 97,50. A validade é hoje, eu quero que essa ordem seja executada hoje. Depois disso eu vou selecionar se eu quero comprar ou se eu quero vender. A gente está comprando aqui, certo? Mas caso daqui uma semana, por exemplo, eu queira vender essas cotas, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento, porém eu vou clicar aqui em vender. Então agora eu vou voltar aqui para compra e vou clicar em enviar. Confirma a compra de 10 MXRF11 a 9,75? Sim. Ok. Depois eu venho aqui em histórico e confirmo se a ordem foi executada. Como tá verdinho, totalmente executada, quer dizer que pronto, já foi enviada a minha ordem para a bolsa e eu já comprei essas 10 cotas. Após isso, você precisa esperar 2 dias para que o dinheiro que você investiu, ele seja transformado em cotas. Então tenha paciência, porque depois desses 2 dias úteis já vai aparecer o seu dinheiro na corretora aplicado nos fundos imobiliários. E para o dinheiro retornar para sua conta, como eu disse no vídeo, funciona da mesma forma. Você faz a venda dessas cotas e em 2 dias retorna para sua conta o dinheiro e aí você pode sacar, investir em outro lugar, fazer o que você quiser. Então, chegamos ao fim, você já está mais do que pronto para começar nesse universo dos investimentos. Se eu conseguir, você também consegue. Afinal, eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho nenhum talento ou dom especial, eu estudei em escola pública, eu nunca fui boa em matemática ou em finanças ou qualquer coisa do gênero. Os meus resultados, eles vieram por eu ser uma pessoa extremamente determinada e esforçada. Então, isso você também pode ser. Então, eu espero que você, assim como eu, nunca se conforme com a mediocridade e escolha ter uma vida extraordinária. Jovens, tamo junto, bora investir e até o próximo vídeo. Tchau!